E aí, vendedor e vendedora, no vídeo de hoje ou no áudio de hoje, dependendo se você está vendo dentro do YouTube ou ouvindo o podcast, eu quero compartilhar com você quais são os 3 segredos por trás de uma compra e como trabalhando corretamente cada um desses 3 segredos pode ser fundamental para você conseguir fechar uma venda. Então solta a vinheta aí que eu já volto com mais um vídeo ou mais um áudio para você. Vamos lá, vendedor, vamos lá, vendedora. Eu estou aqui diretamente do evento da Startse, que é o Varejotech, e um evento que fala sobre tecnologia para varejo, com o objetivo de aumentar o resultado dos varejistas, tem tudo a ver com os 3 segredos por trás de como uma compra acontece. Então, quais são os 3 segredos por trás de como uma compra acontece? A primeira coisa que você precisa entender, o primeiro segredo que você precisa aprender por trás de uma compra é que as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Existem 2 caras no mundo para você seguir e tudo que esses caras falarem sobre comportamento do consumidor, você pode acreditar que é verdade porque é baseado em estudo científico. O primeiro cara chama-se Martin Lindstrom, que é autor do livro A Lógica do Consumo, e o segundo é o Jürgen Klerick, que é o autor do Não Venda, Venda a Mente, Não Venda ao Cliente. Ambos têm um laboratório de pesquisa de neuromarketing, de neurociência voltado para vendas. Ambos fizeram amplas pesquisas no comportamento do consumidor e os 2 são claros numa coisa. Nós ainda não sabemos por que as pessoas compram, mas uma coisa nós sabemos. Independente do porquê elas compram pela emoção e justificam pela razão. Na verdade, tem até uma estatística para isso. A pesquisa, o estudo que eles fizeram mostra que 95% da decisão de compra de um consumidor é uma decisão emocional. Aliás, é uma coisa até mais abrangente. 95% das decisões que nós tomamos são emocionais. Nós decidimos emocionalmente e justificamos com a razão. Ou seja, o que motiva o teu cliente a comprar é um fator muito mais emocional do que racional. Ele decide emocionalmente e depois ele vai justificar isso racionalmente. Ou seja, a decisão veio da emoção, mas depois ele tende a racionalizar sobre aquilo. Mas ele já decidiu baseado na emoção. Ou seja, emocionar o teu cliente, trabalhar as emoções dele, brincar com as emoções dele, estimular as emoções do seu cliente é fundamental para que você consiga fechar uma venda. Se você tiver um discurso muito racional, o que é um discurso muito racional? Só baseado em números, só baseado em fatos, só baseado em palavras. Se não for um discurso emotivo, a tendência é você não conseguir reter a atenção da outra pessoa. E como você não retém a atenção dela, pouco da informação continua com ela e isso vai ser suficiente para que ela decida não comprar. Ela não vai comprar de você. Bom, o segundo segredo que existe por trás de uma compra é que as pessoas não compram algo, elas compram a fuga de algo. Essa é a parte bacana. As pessoas não compram algo, elas compram a saída de algo. O que significa isso? Quando o seu cliente compra, ele compra basicamente por 2 motivos. Ou existe uma coisa que ele tem e não quer mais, ou existe uma coisa que ele quer, mas ainda não tem. Essa é bacana, né? Ou existe uma coisa que ele não tem, mas ele quer, ou existe uma coisa que ele não quer, mas ele tem. Ou seja, ou ele está tentando resolver um problema, ou ele está tentando alcançar alguma coisa. Mas basicamente, o cliente ele não compra algo, ele compra a saída, ou para um problema, ou a saída para conquistar um objetivo. Nós sempre compramos a solução. E como isso te ajuda? Volto a dizer, se o seu discurso for baseado em os motivos fantásticos que o seu produto tem, as características fantásticas que o seu produto tem, como o seu produto é lindo, maravilhoso a tua empresa, mas isso não fizer sentido para ajudar o teu cliente a sair de algo, se não fizer sentido para o teu cliente entender que comprando o teu produto, aquilo que ele quer, mas não tem, ele vai ter, ou aquilo que ele tem, mas ele não quer, ele não vai ter mais, ele não vai comprar. E aí entra o primeiro segredo, que é a decisão emocional. Vai acabar fazendo mais sentido o medo, o receio, a desconfiança, e depois ele vai racionalizar sobre isso. Sabe o que ele vai falar para você? É que tá caro, é que eu tô sem o cartão de crédito, é porque eu tenho que conversar com o meu esposo ou a minha esposa, ok? As pessoas não compram algo, as pessoas compram a saída para algo.
E o último, terceiro segredo por trás de uma compra é: as pessoas não compram produtos, as pessoas compram histórias. As pessoas não compram um produto, as pessoas compram histórias. O que significa isso? Significa que nós, consumidores, nós queremos nos conectar com as marcas, com as empresas, com os produtos. Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade evolui, tudo acontece através da passagem de histórias de uma geração para outra, porque as histórias conectam. Quando você ouve uma história, por exemplo, de uma coisa que aconteceu na tua família lá atrás, com um parente distante, isso te conecta com ele de alguma forma. Você fala assim: nossa, verdade que a Bisa fez isso? Porra, a Bisa é foda! É isso que você fala, porque você se conecta com aquela história. Você passa a admirar aquele antepassado que você nem conheceu, por causa de uma história. O consumidor não compra produtos, ele compra histórias. Como isso te ajuda? Cria uma história envolvente por trás do teu produto. Cria uma história envolvente por trás da tua empresa. Cria um problema que você resolveu e quando você resolveu aquele problema, você se tornou mais forte e melhor. Pesquisa um tema que eu vou te falar agora que pode ajudar bastante você. Chama a jornada do herói. Você já alguma vez pegou um filme para assistir e o filme assim, ele começava tudo bem, aí de repente ficava tudo bem, mas aí no meio do filme tava tudo bem, quase terminando tudo bem, e aí no final, adivinha só, termina tudo bem. Eu aposto que você nunca assistiu um filme assim, mas se você já assistiu, é um pé no saco, fala a verdade. Não dá graça ver filme assim. Por quê? Porque nós gostamos dos dilemas. A estrutura hollywoodiana cinematográfica, ela segue a estrutura da jornada do herói. O que é a jornada do herói? É quando uma pessoa sai em busca de resolver um desafio, um dilema, e ela encontra pessoas que ajudam ela, e ela tem que tomar decisões difíceis, e ela chega no fundo do poço, depois ela consegue dar a volta por cima e retorna mais forte e melhor, vencendo aquelas adversidades. Isso é muito bacana, nós gostamos de histórias assim. Uma das histórias que mais nos encanta está por trás de uma marca que atualmente se tornou a primeira e única empresa na história da humanidade a valer $1 trilhão. A história da Apple nos emociona. A gente se conecta com a história do Steve Jobs. Um rapaz na faculdade abandona tudo, junto com o melhor amigo, monta uma empresa, a empresa cresce, desafia uma gigante do mercado e dá tudo errado, ele é expulso da empresa, depois ele funda uma outra empresa e essa empresa compra a empresa antiga, ele volta a ser dono daquela empresa e ele lança produtos maravilhosos, dá a volta por cima e quando sai desse mundo, sai como herói. Percebe como quando você vê uma pessoa na fila de uma loja da Apple para comprar um iPhone, que vale mais do que uma moto 0 km. Às vezes você não entende como isso é possível, mas aquela pessoa não está comprando um celular, ela está comprando uma história. E quando ela compra aquela história, ela se conecta com as pessoas daquela história. E ao se conectar, ela representa aquela história viva na vida dela. E quem vê ela com o iPhone, vê a personificação do sucesso que a história da Apple é e do Steve Jobs. As pessoas compram por decisões emocionais e justificam com a razão. As pessoas não compram algo, elas compram a saída para algo e as pessoas não compram produto, elas compram histórias. Se você está assistindo no YouTube, clica no curtir, se inscreve no canal, clica no sininho para ver outros vídeos. Se você está assistindo dentro do podcast do Spotify, por exemplo, compartilhe com seus amigos para que eles possam aproveitar esse conteúdo também. E deixa um comentário bacana aí que o feedback sempre ajuda e um likezinho ajuda o YouTube a tornar esse vídeo cada vez mais relevante. Grande abraço, boas vendas, boa semana para você e a gente se encontra já já no próximo episódio do podcast ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.